Olá, quero cumprimentar os irmãos na graça e na paz de Jesus. Mais uma vez estamos aqui para meditar um pouquinho na palavra do nosso Senhor Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos se atentar à leitura de Lamentações 3, verso 21, onde o profeta Jeremias nos fala sobre esperança. Qual tipo de esperança? O verso 21 do capítulo 3 nos diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A esperança de Jeremias aqui é de que o povo judaico na época se arrependesse dos seus pecados, da prática de adoração a outros deuses e se voltasse para Deus, pois assim o povo foi levado cativo para a Babilônia por um período de 70 anos e Jeremias então ele quer trazer essa boa memória do tempo em que o povo adorava a Deus de verdade. E a esperança de Jeremias é que isso aconteça. E você? Que tipo de esperança você tem? Talvez você tenha a esperança de dias melhores, de um emprego melhor, de uma casa melhor, de conquistar o carro dos sonhos. Logo vemos que há vários tipos de esperança, mas eu quero chamar sua atenção para esse momento que estamos vivendo no nosso país, momento de pandemia. E a nossa esperança é que tudo isso passe, que tudo isso acabe logo. Já estamos há quase um ano com essa pandemia e a nossa esperança era que passasse rápido, em 3, 4 meses tudo isso teria acabado. Isso não aconteceu. E aí, como é que está a sua esperança? Você tem mantido a confiança em Deus? Você tem acreditado que isso vai passar? Em quem você tem confiado? Talvez você esteja aflito, preocupado com esse cenário, preocupado se vai manter o seu emprego, preocupado com os seus negócios, com sua família, se você vai ter o que comer, o que vestir. Mas a Bíblia nos tranquiliza em relação a isso. Eu quero deixar para você algumas atitudes bíblicas que nos traz diante das dificuldades, que a Bíblia nos traz diante das dificuldades. Em primeiro lugar, nós precisamos crer somente em Deus. Nós muitas vezes depositamos nossa confiança, nossa esperança em pessoas ou em coisas erradas. Então, em primeiro lugar, precisamos crer somente em Deus e que Deus vai estar conosco em meio às nossas lutas, em meio às nossas tribulações. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, o capítulo 5, de 3 a 5, que nos diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Para o cristão, passar por esses momentos difíceis de tribulação é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de praticar a sua fé. É uma oportunidade de saber que Deus de fato está conosco. Para o cristão, esse momento de tribulação nos dá oportunidade de sentir a mão de Deus conduzindo a nossa vida. Em primeiro lugar, precisamos acreditar, crer somente em Deus. Em segundo lugar, o cristão precisa sempre confiar em Deus, então. Veja o que diz o salmista no livro de Salmos 20, do verso 7. Uns confiam em carros, outro em cavalos, nós, porém, nos gloriamos em nome do nosso Senhor Deus, ou seja, nós confiamos em Deus. Talvez você tenha esperado por dias melhores e a sua confiança esteja baseada na política do nosso país, nos governantes do nosso país. Talvez a sua esperança tenha baseado no seu dinheiro, nos seus bens materiais ou nos seus relacionamentos. Alguns até acreditam que se tiver bons relacionamentos estará livre do problema. O fato é que talvez você não tenha buscado o Deus verdadeiro, assim como o povo judaico fez na época. Mas eu quero lhe dizer que existe um Deus criador, um Deus que está guerreando, lutando por nós, por amor de seu povo. Então eu quero, se você ainda não conhece esse Deus, eu quero lhe convidar, aceite esse Deus como suficiente salvador da sua vida. Você pode estar me perguntando, mas como fazer isso? É simples, é só você se entregar a esse Deus de fato, entregar a sua vida a Ele, passar a experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Se você ainda não entregou a esse Deus, eu convido que você faça isso neste momento, que você repense, entregue-se a Ele neste momento difícil. Conte a Ele seus problemas, as suas dificuldades, as suas angústias, as suas tribulações. E por fim, não tenha esperança só nessa vida. Veja o que nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 19. Pois se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É certo que um dia tudo isso vai acabar.
É certo que essa pandemia vai acabar. E se a nossa vida for entregue nas mãos de Jesus, com certeza seremos pessoas mais felizes aqui na terra e na morada celestial. Eu convido você a fazer isso de verdade. E assim, esse Deus nos sustentará diante de toda essa tribulação. Sinta a mão de Deus em sua vida. Que Deus seja louvado e que nós possamos ter essa confiança em Deus.